Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos aprender a usar o display LCD com interface I2C no Visuino, um componente super útil para quem quer deixar seus projetos mais interativos. Então já aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e bora pro conteúdo. O que você vai precisar? Para montar esse projeto, você vai precisar de dois componentes principais. Uma placa Arduino Uno, ou qualquer outra que seja compatível com o Visuino e que tenha suporte ao protocolo I2C, e um display LCD I2C no modelo 16x2, ou seja, com 16 colunas e duas linhas para exibição de texto. Aqui você pode ver a pinagem correta para a conexão do display LCD. Se você não estiver usando um Arduino Uno, verifique no manual da sua placa quais são os pinos correspondentes ao protocolo I2C. O VCC do display deve ser conectado ao pino 5V da placa. O pino SCL do LCD vai no pino SCL da placa. No caso do Arduino Uno, esse é o A5. O pino SDA do LCD vai no pino SDA da placa. No Uno, esse é o A4. E por fim, o GND do display deve ser ligado ao GND da placa. Visão geral do componente. Antes de começarmos a configurar o componente de fato, quero te explicar o essencial da interface para que você entenda o que é e para que serve cada propriedade. Como você pode ver na imagem, eu marquei algumas áreas para facilitar o entendimento do que estou explicando. 1. Aqui está o endereço I2C do componente. Esse símbolo de cifrão antes do número indica que o valor está em hexadecimal. 2 e 3. Esses campos definem o número de colunas e linhas do seu display. O modelo mais comum é o 16x2, mas existem displays com mais colunas e linhas. 4. Se essa opção estiver marcada, o display vai mostrar um cursor piscando na tela. 5. Aqui é a entrada padrão de texto. Se você conectar algum componente nessa entrada, o texto começará a ser exibido a partir da coluna 1 e linha 1. E por fim, temos os eventos padrão que o componente aceita. São bem autoexplicativos e fáceis de usar. Agora vamos fazer um teste simples. Vamos usar a entrada padrão do display e conectar um componente TextValue com o texto Hello World. Assim, você já consegue ver o resultado funcionando direto no display. Adicionando elementos. Agora vou te mostrar como adicionar elementos extras para serem exibidos no display. Aqui você pode configurar a entrada de dados e definir a linha e a coluna onde o valor vai começar a aparecer. As propriedades são bem intuitivas, então não se preocupe. No exemplo, estou usando novamente o componente TextValue, mas agora adicionei também um AnalogValue para exibir os dois ao mesmo tempo no display. Criando caracteres personalizados. Agora vamos criar caracteres personalizados. Antes de começar, eu já deixei alguns prontos, mas vou te mostrar o passo a passo para criar um novo do zero. Primeiro, abra a janela Elements e adicione um item chamado Define Custom Character. Em seguida, selecione esse novo elemento e clique na propriedade Pattern. Isso vai abrir uma tela de edição. Para marcar os pixels no editor, você usa a barra de espaço, e para mover o cursor, utiliza as setas do teclado. Lembrando que cada célula no display tem uma grade de 5 por 8 pixels. Dessa forma, no editor do caractere, você deve contar da direita para a esquerda e de cima para baixo. Quando terminar o desenho, defina o index do caractere. Esse número vai ser usado para exibir o caractere no display. Depois disso, adicione o elemento Custom Character Field e altere o index dele para o mesmo que você definiu no caractere personalizado. Assim, o display saberá qual caractere mostrar. Animando o caractere. Agora que você já aprendeu a criar um caractere personalizado, é hora de dar um passo além e ver como criar uma animação com esses caracteres. A ideia aqui é bem simples.
Vamos trocar o valor do index no componente Custom Character Field para alternar entre diferentes desenhos, simulando uma animação. No nosso projeto, criamos dois caracteres animados. O primeiro vai do índice 0 ao 3 e o segundo vai do 4 ao 7. Lembrando que, no momento em que estou gravando este vídeo, o display LCD suporta até 8 caracteres personalizados indexáveis. Para fazer essa troca automática de índices, adicione dois componentes do tipo Counter e um Clock Generator ao seu projeto. Depois, faça as conexões e configure tudo conforme mostrado no vídeo. Dá uma olhada no resultado. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo e compartilhar com os amigos. E se não curtiu, faz tudo isso do mesmo jeito. Não custa nada, né? Muito obrigado por assistir e até a próxima.